Bom dia a todos, bom dia pessoal. Hoje é dia 29 de março, 8h55. Vamos dando início para a nossa live da EBD, certo? Para quem não está acompanhando, ela vai estar nessa revista aqui, tá? Uma revista que você não pode ficar sem, você que gosta de aula, gosta de aprender mais sobre a Bíblia, tá? Ainda não vai aparecer ninguém, é claro. Estamos convidando as pessoas. A aula começa mesmo, agora são 8h55, a aula começa mesmo às 9 horas, às 9 horas. Vamos já convidar esse pessoal já. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, já estou pegando o link. Pessoal aqui, bom dia. Já está acompanhando, pessoal. Bom dia para vocês. Fico muito feliz aí vamos ver aqui o chat. Vamos ver as pessoas que já estão online já. É isso aí, pessoal. Mais alguns minutinhos, tá? Pra gente começar. Convida aí seu colega, seu amigo, sua mãe, seu pai, seus parentes aí. Agora são 8h56. Daqui 4 minutinhos nós vamos começar a nossa escola dominical. O tema hoje é a segunda vinda de Cristo, né? O que isso significa para nós, tá? Já estou vendo algumas pessoas aqui já. A pastora Cili já está nos vendo. Temos mais 3 pessoas. Já faz um tempinho que a gente não vem aqui fazer uma live, né? Caso você escute um latido, não se assuste, tá? Eu tô em casa, meus cachorros estão aqui. E é natural que aconteça um latidozinho aí, tá? Bom dia, paz do Senhor, meu amigo Zéias. Estão todos aí nos acompanhando. Já temos alguns amigos nossos. Novamente, estou só esperando começar aqui, dar 9 horas, pra gente poder dar início, tá? E só para vocês que estão me acompanhando aí, saiba que a vida de quarentena não é tão fácil assim, tá? Em relação ao convívio com o cônjuge, é uma maravilha. Minha esposa e eu aqui, a gente se dá muito bem porque nós dois trabalhamos durante o dia. Mas, olha, quanto mais a gente usa os recursos dentro de casa, a gente vê como as coisas quebram com facilidade. Eu compro gás uma vez por ano, só para vocês entenderem. Acabou o gás ontem e quando fui ligar para comprar o gás não tem mais. Acabou o gás. Segunda-feira e talvez eu ache alguém que venda gás. Minha máquina de lavar, daqui a pouquinho não vai ter mais força aí, vai ter que consertar também. E veja bem, o que mais? Tem o chuveiro, vou ter que sair daqui agora, terminando essa live. Já vou comprar uma resistência para o chuveiro que não está funcionando ali já. Então você vê que as coisas, né, elas tendem a acontecer meio junto, assim, tá? Paz do Senhor, pastor Luiz, também está nos acompanhando aqui agora. Paz do Senhor, irmão Josemar. Paz do Senhor, meu pastor Josué. Maravilha todos vocês aqui, tá? Hoje é a nossa escola dominical. O irmão Ademir, quem puder acordar o homem lá, que eu não vi ele aqui ainda, tá? Mas ele me pediu, tá? Para trazer também a escola dominical dos adultos, ok? Que é uma lição também poderosa, mas eu não tive tempo ainda de me, né, aproximar dela. Então vamos fazer o seguinte, terminando essa lição, à tarde eu venho trazer ela também, tá? Então, até para não ficar uma coisa cansativa também, ok? Agora são 8h59, já vamos começar já a nossa lição, tá? Tragam aí seu amigo, vamos comentar junto comigo, que vocês estão escrevendo nos comentários aqui, eu estou tudo acompanhando, tá? Estou acompanhando todos vocês, então se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem perguntar que ao final da leitura do tópico aqui, né, terminando a explicação do tópico, a gente consegue tirar essa dúvida, tá? E é bem interessante porque a lição hoje é fenomenal, cara. Olha, que lição abençoada. E eu acredito que você também aí vai ser cheio do Espírito Santo junto comigo, tá? Sabemos que o maior curso de teologia que você pode ter, entenda, é um só. É a escola dominical. Eu acredito que eu defendo sim aquele que deve estudar a faculdade e tudo mais, mas a escola dominical ela é a essência, sabe? Ela é o que mostra a conduta cristã. É algo surreal. A escola dominical para mim é o maior ensino teológico que
podemos ter, né? Porque ele é constante, nunca se acaba, né? Olha que interessante. Então, a nossa lição, mostrando para vocês mais uma vez, que estudaremos agora de manhã, tá? É sobre Jesus Cristo. Então, é uma lição que, se você tiver ela, guarde ela, com certeza aí a sua vida será abençoada, tá? Ó, missionária Elizabeth também, é paz do Senhor, tá? Pessoal, eu vou convidando algumas pessoas aqui também. Já deu 9 horas em ponto, tá? Eu gostaria muito de que outras pessoas estivessem assistindo que não estão aqui agora. Aí, pastor Josué, pastora Celi, acorda as meninas aí também para poder acompanhar a nossa live, tá? Não deixando ninguém de fora não, que a escola dominical não mudou, ainda é a mesma, tá? Vou convidar todo mundo aqui que está online. Vamos ver se quem mais está assistindo com a gente, tá? Porque é uma lição maravilhosa, viu? E eu acho que todos deveriam assistir, quem pode, claro, né? Não se preocupe aí se você está aqui já na live, estou te convidando junto, porque está na linha aqui, tá? Deixa eu perguntar para vocês antes de começar aqui, como é que tá o áudio, tá bom? Dá para ouvir? Tá tranquilo? Comenta aí com a gente. Convida todo mundo. Aí deu para convidar umas 20 pessoas aqui. Tá legal o áudio? Dá para começar? Acho que tem 7 pessoas aqui, né? Tudo bem, a gente vai começando aqui e as pessoas vão também 9 horas, agora muita gente está dormindo ainda no domingo. O cristão que assiste a escola dominical, 8 horas aí já está de pé, já está se arrumando, não perde. Eu, por exemplo, não consigo mais dormir mais tarde aí para, né? O cara acostumei com a escola dominical, domingo para mim, 8 horas eu tô de pé, tomando banho, 8h30 pronto já para, né, começar, tá? Então tá bom, eu acredito que o áudio esteja ok, né? E, gente, que lição da hora, olha só. Então, a lição de número 13 hoje, obrigado Zéias aí, tá dando feedback do nosso áudio. Gente, lição abençoada, tá? Ela fala sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha que texto abençoado aí, você que pode abrir a palavra de Deus, está nos acompanhando também. O texto do dia está lá em Mateus 24, versículo 27, tá? Diz bem assim: porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será também a vinda do Filho do Homem. Está lá em Mateus 24, verso 27. O que está dizendo aqui é exatamente isso, sobre a repentina aparição de Cristo na sua segunda vinda. Porque a gente sabe que o relâmpago ele tem uma velocidade surreal e você vê apenas, né, o feixe de luz e de repente, um pouco mais tarde, sai o som. Então, mostrando aqui que na velocidade que ele sai do Oriente e se mostra para o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos ver também outras passagens aqui sobre ser um abrir e fechar de olhos, né? Que essa vinda de repente, né, será muito rápida, seremos arrancados daqui abruptamente, certo? Então, é dessa forma que vai acontecer. E a síntese da nossa lição hoje, ela fala bem assim, ó, pensar sobre as últimas coisas, o fim da história e a eternidade deve ser um exercício cotidiano repleto de esperança para todos aqueles que servem ao Cristo ressuscitado. Então o que está dizendo aqui é que nós que vivemos segundo a palavra de Deus, que nós buscamos a presença de Deus, que somos cristãos, né, que cremos que Cristo morreu na cruz por nós, que ressuscitou ao terceiro dia, a gente deve pensar todos os dias sobre a consumação de todas as coisas, né? Sobre sermos recolhidos deste mundo, sobre como será lá na frente, né? Claro que a gente não deve abandonar de forma alguma as necessidades aqui dessa vida, é lógico, mas eu quero dizer que isso nunca deve ser perdido, porque muitas pessoas vivem, né, e traçam a sua vida, planejam o seu futuro, sem levar em consideração a vontade de Deus para a sua vida, né? E a lição que está mostrando que a gente não pode perder nunca o nosso real objetivo aqui na Terra e o nosso real futuro, que será numa Terra que sim transformada, né? Viveremos com Cristo aqui. Então isso é muito importante a gente levar em consideração em tudo que a gente faz na nossa vida, certo? Olha só, temos 3 objetivos aqui bem interessantes. O primeiro fala sobre a ressurreição e a ascensão, né, de Cristo. O segundo fala sobre o arrebatamento da igreja. E o terceiro fala sobre
A vida eterna com Cristo. Olha que legal, tá? É, quando a gente fala, por exemplo, então temos uma leitura bíblica aqui, tá? Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 12 ao 19, tá bom? E eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou resumir de uma forma bem rápida a lição, tá? Não gostaria de tomar todo o tempo que a escola dominical nos permite, até porque eu não quero cansar os irmãos que estão assistindo aí também, tá bom? Então, já dando um oi para todo mundo aí, a Tal tá online, a minha mãe também chegou. Ó, mãe, Deus abençoe a sua vida, tá? Um forte abraço, um forte beijo. Bom dia, mãe. Minha mãe é minha mãe, cara. Demais, tá? Tem algumas mães aí no Ministério Redenção, mas a minha mãe é minha mãe. Então tá, olha só, 1 Coríntios no capítulo 15, versículo 12 ao 19. Diz bem assim, você que pode ler comigo, lê aí, tá? Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, e se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Veja bem, e se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha que palavra interessante. Então está aqui Paulo, né, escrevendo a sua carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, porque deveria haver naquela igreja, naquele certo momento, pessoas que não acreditavam que realmente havia o poder da ressurreição, certo? E vemos isso não somente em Cristo, vemos, por exemplo, na filha de Jairo, né? Vemos também no livro de Atos, né? Quando Pedro também usa desse momento, se não me engano, com Tabita, né? E veja bem, existem o Lázaro mesmo, né, que a gente consegue ver. Então a gente consegue acompanhar de diversas formas sobre a ressurreição que ela é falada da palavra de Deus, certo? Olha que interessante. E naquele momento acontecia dentro da igreja de Corinto exatamente isso. Algumas pessoas não estavam acreditando que existia a ressurreição. E Paulo ele começa a criticar por meio da sua carta. Olha só, como é que não pode ter ressurreição se cremos e pregamos que Cristo ele ressuscitou, certo? Porque se não há ressurreição, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então ainda vocês possuem os vossos pecados. E se vocês possuem os vossos pecados, aqueles que dormiram estão perdidos, né? Ou seja, aqueles que já morreram, né? Que já estão no Sheol, estão no Sheol que a gente chama, né? No estado intermediário de morte, certo? Então é em cima disso, tá, que a gente vai estudar hoje, sobre alguns temas que exemplificam a ressurreição, o arrebatamento e como viveremos diante de Deus, tá? Com a paz do Senhor aí, pastor Aguinaldo, também um homem abençoado, estamos sempre acompanhando aí as postagens, né? Deus abençoe a sua vida. O amigo Moisés também está nos acompanhando, tá? Deus abençoe vocês, viu? Um forte abraço. Então, assim, olha só que interessante nossa introdução. A igreja não pode ser reduzida a um balcão de negócios. Eu gosto muito da lição porque ela vem de choque contra uma igreja contemporânea que não é a igreja levantada por Deus. Em qual sentido? A igreja que realmente não leva a palavra, né? A igreja laodicense, ou de Laodiceia, que usa da fé como negócio, né? Que acha que é rico, mas é pobre. Então, essa lição aqui, ela pega essas pessoas, né? E realmente traz um confronto do que deveria ser realmente a igreja hoje. E sabemos que dentro do nosso meio eclesiástico existem sim as pessoas que são fiéis, existem ainda 7.000 que se não prostraram a Baal, né? Ainda existem as pessoas que realmente possuem e vivem um evangelho que é fiel, um evangelho que não se perde com as coisas desse mundo, certo? E olha que interessante está dizendo aqui a introdução da nossa lição. Ela fala bem assim, a igreja não pode ser reduzida a um balcão de negócios espirituais ou a um call center religioso. O que significa um call center religioso, né? O call center, para quem não sabe, são aquelas empresas, certo? Que atendem telefonema de internet, vendas. Sabe aquele cara que está sempre te ligando? Te oferecendo plano, aquelas ligações de São Paulo, por exemplo, elas vendem um call center, né?
Quando você liga para pedir um suporte técnico, está com um problema da internet, por exemplo, de um call center, é para um call center que você liga, e as pessoas, né, te atendem e tudo mais. Então, a nossa igreja não pode ser um balcão de negócios e nem um call center religioso. O que significa um call center religioso aqui, segundo o escritor da lição? Significa que é onde as pessoas só comparecem em virtude de questões de seus interesses privados. O que acontece isso? Que a gente só vai ter um contato com Deus, só vamos buscar a Deus quando temos um interesse dentro de nós. E isso é interessante, né? É quando a gente dobra nossos joelhos e se aproxima de Deus com aquela listinha de compra, sabe? E começa a querer falar com Deus apenas por causa das nossas necessidades, não realmente por um ato de comunhão com Deus, né? Porque a pessoa que tem um ato de comunhão com Deus é diferente, ela sente a necessidade de oração, ela sente a necessidade de conversar com Deus, é diferente. Então, a igreja é um lugar de cura e de propagação da história do amor de Deus. É isso, a igreja ela serve para ligar aquilo que foi ligado por Cristo, mas serve como uma forma de assistência, certo? Entre aquele que estava perdido para Deus, né? A igreja é o povo de Deus, não uma instituição de quatro paredes, né? Que muitas vezes é feito como um balcão de negócios. Não, ela é o povo separado por Deus para poder morar com Ele por meio do sangue de Cristo, por meio da graça, por meio do amor dele, certo? E ela faz com que, como a gente fala, né? A ovelha, ela gera ovelhas, e sendo Jesus o nosso bom pastor, nós somos ovelhas dele. E nós temos o papel, né? Temos a obrigação de gerar ovelhas, ou seja, trazer as pessoas que estão no mundo, que estão perdidas, que não acham uma luz, e apresentá-los para a luz que é Jesus Cristo, certo? Então veja que a igreja tem esse papel de unir, né, aquele que está perdido com a luz, que é Cristo. Somos sacerdócio aqui na terra, somos geração eleita, né? Sacerdócio santo. Então é exatamente isso, tá? E promete-se um céu, é isso que é interessante. Jesus ele promete um céu, uma morada para nós. E ele diz isso de uma forma muito clara, a gente vai ler aqui agora, tá? Olha só, a vitória mais importante, né? A vitória mais importante. O que significa isso? Então sabemos que a ressurreição, para quem não sabe, né, o ato da ressurreição de Cristo, ele novamente ter vida ao terceiro dia, isso é a centralidade da fé cristã. Sem essa certeza de que Cristo ressuscitou, nós temos uma fé vã. O que é uma fé vã? É uma fé que não tem fundamento, é uma fé que é rasa, né? Que é superficial, certo? Então veja que a ressurreição, ela é, como diz aqui em 1 Coríntios, no versículo 15, capítulo 15, versículo 14, diz bem assim: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé, né? Então sabemos que a ressurreição, ela é a centralidade da fé cristã, tá? E o mais interessante é que outras tradições, né, tais como gregas, egípcias, que falam também a respeito disso, elas se diferenciam muito grande dos relatos bíblicos, né? Porque alguns historiadores, algumas pessoas trazem como Jesus ele tendo sido vítima de uma conspiração, né? E não foi isso que aconteceu. Ele não foi vítima de uma conspiração que o levou para a cruz. Não, de forma alguma. Na verdade, ele é o protagonista de todos os fatos, né? Todos os fatos em que Cristo está inserido, ele é o protagonista, ele tem o controle de todas as coisas, certo? Então ele já estava na sua consciência que ele precisaria ir para a cruz para poder levar sobre ele os nossos pecados, né? Isso é muito importante entender. Tá? E algumas passagens que a gente consegue entender aqui é que ele sabia o que estava fazendo, então o ato dele se entregar, porque ele não foi levado, né? E também ele se entregou por nós, é isso que é importante. Ele sabia no que iria passar e ele fez isso por obediência ao Pai, né? Então não estava ele refém do homem, certo? Mas ele era o que? Obediente à palavra de Deus, tá? A gente vê isso muito bem, por exemplo, quando ele estava no Getsemane, certo? Quando ele pega e fala: Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice, mas não seja a minha, mas a sua vontade, tá? Olha que interessante, um versículo que a gente pode ver que ele sabia o que ele estava fazendo, por exemplo, está lá em João, no capítulo 10, versículo 17. Você que tem Bíblia aí, meu querido, minha querida, vamos fazer algumas leituras hoje aqui, tá? Eu acho que é importante, até para dar base para o que a gente está falando, tá? Mas está lá em João capítulo 10, versículo 17, que diz bem assim, tá? Sobre ele saber o que está fazendo, tá? Olha só: por isso o Pai me ama, Jesus, né, falando. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida
para tornar a tomá-la. Então, ele tem um planejamento dentro dele, ele sabe do plano que está estabelecido por Deus, em que ele vai dar a vida dele, olha que versículo poderoso, mas ele sabe que essa vida, ele vai tornar a tomar ela novamente. Então ele sabe que ele vai chegar no momento que ele vai para a cruz, mas ele também sabe pela certeza de Deus, né, pela certeza da promessa do Pai, que ele vai o quê? Ser ressuscitado. Então isso aqui é bem interessante a gente entender. Ele sabe o que ele está fazendo, Cristo ele tem o controle da situação. Né? E às vezes na sua vida, para você que esteja nos acompanhando hoje, a incerteza de um futuro, né? A certeza de um emprego, por exemplo, a certeza de uma vida que a gente pode ficar com medo, certo? De acordo com esse vírus, né? De acordo com o que está acontecendo. Saiba que Jesus tem o controle de todas as coisas. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que ele está fazendo. Então não tenha medo, né? Porque é o general de guerra que está tomando frente aí, certo? Olha só, também sabemos que ele anunciou o que ele faria. Então ele não só sabe o que ele está fazendo, como também anunciou. Ele disse para o pessoal, olha só pessoal, eu sei o que estou fazendo, eu vou fazer isso aqui. Olha o que está dizendo lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 32. Diz bem assim a palavra do Senhor. E, por favor, me fala aí, tá? Porque às vezes eu vou me animando na hora de trazer o ensino e eu esqueço de falar pausadamente. E quando eu não falo pausadamente, irmão, meu querido, daí o negócio pega pro ouvinte aí, tá? Então, pode comentar aí, olha, William, fala mais devagar aí porque eu não estou entendendo muito bem, tá? Eu volto, venho com mais calma, tá bom? Porque eu tenho dois problemas, né? Minha voz, eu falo às vezes um pouco enrolado e minha voz, ela é cansativa, então as pessoas cansam de ouvir ela. Imagina, se eu canso da minha voz, imagina as pessoas que me ouvem, né? Olha só, Lucas capítulo 13, versículo 32, diz bem assim, o que estamos querendo nesse versículo aqui? Que ele anunciava, né? Jesus ele dizia o que ele ia fazer, certo? Olha só, 32, verso 32. E Jesus, no versículo, ele está falando para quem? Para Herodes, né? O tetrarca Herodes, aquele que tinha o domínio de uma boa parte do Império Romano ali, reservado a ele, ali na Judéia, né? Olha só, Herodes. Os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim, olha só, sai, retira-te porque Herodes quer matar você. E ele diz no versículo 32, em resposta aos fariseus, olha, eles respondeu, ide e dizei àquela raposa. Eu gosto de Cristo porque ele não tem muito jeito, né? Ele pega e fala aquilo ali mesmo. Quem tem que falar, tem que ouvir a palavra reta e direta. E ele fala bem assim para Herodes. Sai aqui, né? Ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas. Hoje e amanhã e no terceiro dia sou consumado. Então ele falando que vai acontecer, né? O que ele vai fazer, explicando sobre hoje e amanhã ele está fazendo, tá? Mas ele dizendo que no terceiro dia seria consumado, né? E na cruz é dito, quando ele está lá, né, está consumado. Né? Então, tudo aquilo que era necessário para que você tivesse a salvação já foi feito, né? Está consumado. É a maior certeza que nós podemos ter. Está consumado. Então, se o que faltava para você se aproximar de Deus está consumado, já está feito, já está realizado, tá? Amém? Glória a Deus. E também sabemos que existe uma plena notoriedade ao que ele realizou. Então, as obras que ele sabia o que estava fazendo, ele disse o que ele ia fazer, e também a gente vai saber que aquilo que ele falou vai se cumprir, certo? E a gente consegue ver lá em Atos, no capítulo 1, versículo de número 9 e 10. Então, mostrando que aquilo que ele estava falando ia acontecer realmente, tá? E realmente aconteceu, segundo o registro aqui do livro de Atos. Olha só que legal. Ele fala bem assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, a uma nuvem, vou ler de novo aqui, olha só, no versículo 9. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco. Então, quem que estava, né? Quem que estava subindo aos céus? Então, Cristo estava dando uma última orientação aos seus discípulos, do que eles deveriam fazer. Em versículo 8 ele fala que deveriam ser testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deveriam falar sobre Cristo, deveriam falar sobre a sua ressurreição, deveriam pregar que ele voltaria, certo? E o que acontece depois no versículo 9 é que é exatamente isso. Então, ele já ressuscitado, já, né?
já tinha ido para a cruz, já tinha morrido, ressuscitou, e agora estava subindo, passou alguns dias ali com seus discípulos, e ele agora está subindo. E os discípulos olhando aquilo, né, começam a ver ele subindo até que ele se oculta nas nuvens, né? E só um pouquinho, gente. Os cachorrinhos aqui já estão querendo participar da escola dominical também, né? Tá? E é isso que acontece, tá? Então, olha só. Depois aparecem dois varões, né? De branco, que são anjos, e começam a falar para ele bem assim: olha só, varões galileus, por que estáis olhando para o céu, né? Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Então, olha que interessante, olha que bênção, olha que palavra de conforto, né? Então, os discípulos olhando, né? Vai saber o que estava passando na cabeça deles, estavam ainda talvez processando toda aquela informação, né? Processando o que estava acontecendo, porque não é algo comum você ver alguém que ressuscitou e agora está subindo, né? E de repente dois anjos se aparecem ao lado deles e começam a falar: olha só, esse mesmo Cristo que vocês viram subir, esse também vai voltar, esse também vai vir, ele vai descer novamente. É uma promessa que ele veio e fez, que Cristo fez, a gente vai chegar ali também. Então olha que interessante, né? Então ele não só planejou o que ele fez, ele também falou o que ele fez e deu notoriedade ao que ele fez, né? Ele realmente é aquele que a gente vê como exemplo. Ele diz bem assim para os seus discípulos: assim como vos fiz, façai vós também. Então a beleza de Cristo, ele não só consiste em palavras, né? A gente vai ver que o reino de Deus não se consiste em palavras, mas em virtude, em poder. O que eu quero dizer com isso? É que o que confirma as palavras de Cristo são as obras que ele levava. Então essa é o maior caráter cristão, né? Não é somente ter palavras, mas ter atitudes, a prática. É isso que vai mostrar a grande essência de Cristo aqui nesse ponto, tá? Ele é aquele que fala, é aquele que faz e aquele que ensina como se faz, né? Porque sabemos que existem muitas pessoas que querem ensinar, mas não sabem como faz. Então, como é que você pode ensinar alguém se você não sabe como faz, né? É claro que ele faz de uma forma diferente. Então, ele está mostrando: olha só, pessoal, vocês devem amar uns aos outros. E ele não fica só nessas palavras, mas ele vai e mostra como é que se ama uns aos outros. Essa que é a beleza de Cristo. E é isso que ele exige de nós, que nós não sejamos apenas pregadores, mas praticantes da sua palavra, que é a grande diferença, né, hoje em dia, tá? E olha que interessante. O mais interessante desse momento, o mais interessante dessa palavra, é sobre a proximidade temporal do que aconteceu. Então, se a gente comparar com outras atitudes gregas, olímpicas, né, sei lá, romanas, sobre a mitologia de cada um deles, a gente vai ver, por exemplo, que as histórias contadas são, né, desde do Olimpo, do começo do céus à terra, enfim, sobre em termos que são longínquos, né? E a nossa fé ela se baseia apenas um fato que aconteceu recentemente. Se você parar para comparar realmente o que é a diferença de um para o outro, é que apenas há 2000 e poucos anos atrás é que Cristo gerou isso, né? E se você estudar um pouco de bibliologia, você vai ver como sinceramente, o maior ateu que possa estar acompanhando essa transmissão hoje aqui, que talvez não tenha nenhum contato com Deus, se ele estudar realmente o fato histórico, né, da palavra de Deus, eu acredito realmente que ele se converta, porque perceba o seguinte: como é que eu consigo ver, diante de vários fatos, que a Bíblia é verdadeira, né? Diante de um grande exemplo, por exemplo, na ressurreição de Cristo, quem está escrevendo é um homem. Só para você entender, a cultura da época é que a mulher é um objeto de reprodução, certo? Então ela não tinha voz, ela não tinha um poder de fala, né? Na cultura grego-romana, né? E na cultura judaica propriamente dita, ela não tem o poder de fala. Ela é uma mulher, segundo a vontade do homem, né? Não da vontade de Deus. E Jesus ele vem para consertar isso depois. Mas a mulher, ela não tinha o poder de voz. Então, quando a mulher falava, ela não tinha crédito. Aquilo não era verdade. Ou não era, como é que eu posso dizer para vocês? Não tinha um peso, né? Diferente do homem quando ele falava. Por quê? Porque é a sociedade da época, certo? Então, quando você vê, por exemplo, que o escritor, né, do Evangelho de João, quando ele
ou do próprio Evangelho de Lucas, né? Perceba que eles estão no momento escrevendo o que eles passaram, no momento de perseguição, no momento de luta, em que muitos cristãos eram perseguidos, eram lançados nos coliseus, né? Devorados por leões, eram expostos, né? ao vitupério, que a gente chama. E nessa época eles começam a escrever sobre o Evangelho. Então isso que é interessante. E quando você imagina, talvez você vivendo numa sociedade assim, um contexto histórico que não é agradável para você, você está descrevendo que a primeira pessoa que viu Cristo ressuscitado foi uma mulher. Você está entendendo isso? Então, o cristão, o escritor do Evangelho, ele não oculta isso, ele não oculta erros das pessoas, né? Não oculta falhas do homem, não oculta isso. Falhas do homem que eu falo, por exemplo, é Pedro negando a Cristo, não, ele não constrói super-heróis, ele está registrando fatos. Então, quando ele está registrando que é uma mulher, certo? Que está vendo, que seria no caso Maria Madalena, que estaria vendo Cristo ressuscitado, isso é muito importante para quem estuda a história, porque ele está registrando que uma mulher falou que Cristo ressuscitou. Você consegue compreender isso aqui? Então isso naquele contexto histórico está dizendo o seguinte, que alguém que não tem crédito para poder falar, né, que seria a mulher naquele contexto histórico ali, foi justamente ela que Cristo se apresentou. Então quando nós lemos isso aqui, alguém que está com a vida perseguida, certo? Que está com... a qualquer momento pode chegar um soldado ali e levar você para um cárcere e tudo mais. Se ele está preocupado em realmente escrever uma história que não é de verdade, uma história que é de mentira, ele vai usar do quê? Ele vai usar de qualquer outro artifício que gere crédito para poder, né, ter algum impacto diferente. Mas não, ele não se preocupa com isso, ele está registrando o fato. Foi isso aqui. A Maria Madalena encontrou Cristo e ele ressuscitou o terceiro dia. Foi isso que aconteceu. Quando ela chegou lá procurando o mestre, estava a tumba vazia e está perguntando: para onde levaram o meu mestre? Para onde levaram ele? E na verdade estava lá o jardineiro, né, que ela achou que era, e era o Cristo ressuscitado que estava lá trazendo a calma para ela, dizendo que não, olha, sou eu, né? Sou eu o mestre, certo? E veja bem, então quando o escritor fala isso, diante de um contexto histórico como ele estava inserido, isso é muito importante entender, você vai entender sobre a qualidade da escrita, a qualidade e o peso real que ela tem, certo? Porque a sua vida está aí, você está escrevendo o Evangelho, você está inspirado por Deus escrevendo os fatos que aconteceram. E sua vida está sendo perseguida por isso, você está a ferro e fogo. Então quando você tem, né, a autoridade de escrever aquilo que realmente aconteceu, você não está se preocupado se quem que está lendo aquilo. Não. O que aconteceu foi o seguinte: uma mulher viu Cristo primeiro sendo ressuscitado. Então, o testemunho dela tendo crédito ou não para a sociedade não interessa. O que aconteceu foi aquilo. Você consegue entender? Então, para os leitores, né, podem estar pensando assim: poxa, mas logo uma mulher? Por que uma mulher? É justamente esse confronto que talvez o Espírito Santo faça, né, na nossa vida, é mostrar que Cristo ele não está preso à cultura e costumes do homem, mas ele está preocupado em encontrar corações realmente que estão querendo ter um contato com ele. O que eu quero dizer de tudo isso aqui é que, comparado a nossa fé, ela é recente se comparar com outros, né, outros pontos, outros contos, né, gregos, romanos, que são às vezes mais... O que eles declaram são mais antigos, né? A nossa fé ela tem 2000 anos aí aproximadamente. E o que eu quero dizer para vocês é que se você estudar a palavra dentro do contexto histórico que eles vivem, você vai ver como que só realmente aconteceu aquilo. Pensa você aí, se não fosse de Deus, tudo que está acontecendo aqui dentro da palavra de Deus, as pessoas não morrem por causa de nada. Isso que eu quero dizer para vocês. Eles não morrem, né, sem ter certeza daquilo que estão vendo. Então é isso que eu quero dizer para vocês. E quando uma mulher ela é testemunha da ressurreição de Cristo, isso é um ponto muito importante aqui, porque na hora do escritor, né, desenvolver a construção do Evangelho, inspirado por Deus, é claro, ele precisa pensar. O Espírito Santo não vai ocultar isso nele, vai dizer, não, a mulher, ela viu realmente. Então, aquela questão de não ter crédito mais, começa a ficar diferente, né? O que eu quero dizer para vocês é sobre a qualidade, sobre a certeza da palavra de Deus, se você realmente estudar ela dentro do contexto em que ela foi criada, tá? E o mais interessante aqui sobre a vitória certa, nesse primeiro ponto, onde eu vou encerrar nesse primeiro ponto aqui, é sobre o que aconteceu. Então, você vai ver que quem, né, teve o interesse de apontar Cristo para a cruz foi Satanás. Veja bem,
Ele que entra em Judas Iscariotes e ele que vende a Cristo, certo? Mas talvez por não conhecer a plenitude, né, do Novo Testamento, sobre o plano de Deus, porque diferente de Deus, Satanás ele não é onipresente, ele não é onisciente, tá? E ele contribui, ainda que seja, né, contra a vontade dele, mas para a salvação de todos. De que forma? Ele faz com que Cristo seja, né, ele entra em Judas Iscariotes e Deus ele usa da desgraça, né, que estava acontecendo para poder executar o seu plano. O que eu quero dizer com isso? Tem uma passagem aqui na lição que vai falar bem o seguinte, olha só: não existiu antes e nem existirá depois acontecimento tão relevante para a fé cristã como o fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos. Isso é muito importante para nós. Então, quando isso acontece, isso revela que o império das trevas ele foi o quê? De fato derrotado. E o que é interessante é isso, porque veja que Cristo, que Judas Iscariotes, né, Satanás dentro dele ali, toma ele e trai a Cristo, tudo bem. Pensa que naquele momento poderia parecer a vitória, né, do inimigo, com ele na cruz. Mas na verdade, a ação, né, que já foi o controle de Deus, ele faz com que aquilo se torne na maior salvação que poderia existir para nós. Você consegue entender? Então, o que eu vejo nisso aqui? Vou te dar um exemplo, por exemplo, na linhagem de Cristo. Vou te dar um exemplo aqui. 3 exemplos que eu tenho aqui de cabeça. Na linhagem de Cristo, né, os antepassados de Cristo ali, você vai ver, por exemplo, 3 pessoas ali que assustam. Um deles é a prostituta Raabe, outro deles é Manassés, que entregou seu filho a sacrifício, e o outro deles é Davi, que apesar de ter o coração segundo o coração de Deus, ele tem uma vida que erra muitas vezes, né? Então ele comete adultério, trai alguns amigos seus, né? Por exemplo, Urias, que ele coloca à frente de batalha. Perceba que essas pessoas estão na linhagem de Cristo, né? A linhagem de Cristo não tem lá super-heróis, né? Tem pessoas feitas de carne e osso como eu e você. Isso aqui que é interessante. Mas o mais interessante é que Davi se arrependeu do que ele fez. Manassés, ao final da sua vida, também se arrependeu. E Raabe, ela abandona a sua vida e começa a seguir, né, o costume judeu. Então, ela começa a se aproximar de Deus, começa a ver os efeitos de Deus na sua vida. E a partir do arrependimento deles, né, que eles começam a se aproximar de Deus. Enfim, o que eu quero dizer com isso aqui é que Cristo ele nasce da onde há o pecado. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso eu quero dizer. Onde há Deus agindo logo em seguida. Eu quero dizer para vocês que, resumidamente, né, para não tomar muito tempo em cima disso aqui, é que ainda que Cristo estava sendo na cruz, exposto, envergonhado, sofreu, né, passou por aquilo que ele tinha que passar, o plano por trás daquilo era a salvação minha e sua. Você consegue entender isso aqui? Olha que passagem linda que a gente vai conseguir ver aqui em Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 ao 15. É uma passagem que, se eu fosse você, compraria uma caneta assim, ó, que é de gel, tá? Que daí você pode riscar a Bíblia sem aparecer na página de trás. E daí você risca isso a Bíblia, tá? Porque esse é um versículo poderoso. Está lá em Colossenses. Vamos ver se a gente acha com propriedade aqui. Está depois de Filipenses, tá? Efésios, Filipenses, Colossenses. No capítulo 2, versículo 13 ao 15, olha que coisa linda, interessante, falando sobre o que aconteceu, o resultado da cruz, né? Ele fala bem assim, olha só, que palavra poderosa. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, né? Ainda que estávamos nós mortos em nossas ofensas e pecados, é o que ele quer dizer aqui, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha que palavra. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmos. Olha que palavra poderosa. Olha que palavra que nos traz um conforto, nos traz uma segurança do sacrifício na cruz de Cristo. O que está dizendo é o seguinte aqui, é que antes estávamos numa condição de mortos, sem ação, né, dominados pelo pecado, e que existia atrás de alguém uma influência maligna que nos fazia viver conforme os desejos carnais. Só que ainda assim, nesta condição, sem a gente ter o poder de nos aproximar dele, da iniciativa de Deus, ele nos vivifica, né, nos traz a vida.
e nos perdoa as nossas ofensas. De que forma? Porque havia contra nós uma cédula, né? Como se fosse uma lista de coisas de condenação que estava contra nós por causa dos nossos atos, da nossa desobediência. Ele pega e risca isso. Olha só. Então, se o Willy antes devia alguma coisa, agora não deve mais. Se ele roubava antes, tudo bem, está perdoado. Por quê? Porque para toda ação tem uma reação, né? Para toda atitude tem um julgamento. E se antes o meu julgamento era o inferno por causa dessa cédula, né, dessa dívida que eu tinha, ele está dizendo bem assim pra gente, não há mais esse destino porque agora eu recebi essa culpa, né? Então se o Willy tinha que passar pela morte, pelo castigo, então eu passei por ele. Então agora eu dou a vida para ele. Então o destino final dele não é mais aquele que haveria de ser, mas agora é o céu. Olha que palavra poderosa. Então ele risca essa cédula que nos era contrária e nos tira do meio de nós, certo? E o que ele faz depois? O principado, a potestade que estava sobre a minha vida, olha o que ele diz aqui no versículo 15, ele despoja eles. Então agora já não é mais um inimigo, né, o diabo que tem o controle sobre a minha vida. Eu não sou mais refém das minhas ações, não sou mais refém do que eu quero dizer, da necessidade carnal, agora eu domino ela. É isso que eu quero dizer para vocês. E ele despoja, então, quando o cego ele vem e fala, né, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja bem, ele fala assim, filho de Davi, é aquele que herdaria o trono de Israel, que viria a ser o rei. E também tem outro ponto que quando a gente fala assim, o filho de Davi, significa assim, não, Senhor Jesus Cristo, você domina o trono da minha vida, é você que tem um controle agora, né? Então ele expõe ao vitupério o inimigo, né? Ele expõe publicamente, ele envergonha o diabo na cruz, quando ele faz isso na cruz. Então é a segurança que a gente tem em Cristo, pela ressurreição dele, temos essa segurança. Amém? Então, falamos bastante até agora, né? Falamos bastante, já é 9h37. Vou dar uma resumida rápida aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês nesse ponto é que estão aqui os meus queridos amigos também estão nos assistindo. Robson está aqui também, meu irmão Géser, uma bênção na vida de vocês, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Vocês que quiserem comentar alguma coisa sobre a lição, o comentário está aqui, fiquem à vontade, tá? A ideia é que as pessoas participem, tudo bem? Olha só, então, o pilar da nossa fé, como a gente falou aqui, é a própria ressurreição de Cristo. Se a gente não crê que Cristo foi ressuscitado, se a gente não tem essa certeza, e você consegue ter certeza de várias formas. Primeiro pela fé, depois pela própria palavra de Deus, né, sobre os registros, né, escritos na palavra de Deus, e sobre como isso é verdade. Por meio da bibliologia você consegue entender isso, tá? Sobre a própria arqueologia da época, você consegue ver como é impossível, né, é impossível você provar que Cristo não foi ressuscitado. A gente consegue ver isso de diversas formas, tá? Existe um filme que é baseado em fatos reais, inclusive, e ele explica isso muito bem. O nome dele é, se eu não me engano, Em Defesa de Cristo. Posso estar enganado em relação ao nome. Ele fala de um cara, né, que era um repórter e tudo mais, um investigador, jornalista, e ele começa a falar sobre... Ele não era ateu, enfim, e daí ele começa a querer provar que Cristo nunca ressuscitou. Mas quanto mais ele tentava provar, né, mais ele vê que realmente é aquilo que aconteceu, tá? E uma recomendação para vocês aí, baseado em fatos reais, conta a história desse rapaz, e tem conceitos e bases históricas bem legais aí pra gente também, tá? Outra coisa que a gente pode trazer disso aqui é sobre a promessa que Cristo nos trouxe, certo? Então, haverá uma volta para casa. O que quero dizer com isso? É que, olha só, temos a convicção de que vamos morar eternamente com Deus. Então sabemos que apesar do nosso dia não ser um dia, às vezes, tão bacana assim, né? A gente vivendo uma incerteza de futuro em relação ao nosso emprego aqui na Terra, em relação ao nosso recurso, né? Nosso salário, em relação ao que vai acontecer aqui no mundo, né? A gente sabe e tem uma convicção que, independente do que aconteça, nós temos uma morada muito melhor do que essa. Então, se você algum dia foi rico, teve um bem que você adorou, ter um carrão, uma baita de uma casa, entenda que isso aí não representa em nada realmente o futuro que aquele que vai morar com Deus vai ter. A certeza da nossa salvação, ela vem por meio de Cristo, certo? E Ele nos promete em 2 pontos. Primeiro, a sua promessa, né? Ele fez uma promessa para os discípulos, né? Para aqueles que seguiriam a Ele fez uma promessa. Essa promessa a gente consegue ver de uma forma bem clara em João, no capítulo 14, quando ele começa dizendo bem assim:
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Versículo 2 fala bem assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, se ele não tivesse morada para nós lá no céu, ele nos anunciaria: olha, não tem o que preparar para vocês lá. Mas tem, então eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejai vós também. Ele está anunciando, olha só que coisa linda, que palavra de conforto para aquele que está com Cristo. Ele sabe, ele está anunciando, olha só, eu vou, então eu me ausentarei do meio de vocês por um tempo. Olha que palavra poderosa. Mas eu vou preparar-vos lugar. Então eu estou preparando uma habitação para vocês. Olha que palavra poderosa, olha que coisa linda, né? Maravilha de Deus. E eu vou voltar outra vez e vos levarei comigo. Olha que coisa interessante. Olha que palavra poderosa. Exatamente isso. Porque o objetivo de Deus é ter uma comunhão com o seu povo. E olha o que ele fala no final: para que onde eu estiver, estejai vós também. Olha que coisa linda. Maravilha de Deus, né? Glória a Deus. Então essa é a promessa que ele faz. E em cima disso aí, ele volta, né? Ele tem uma promessa sobre voltar a nós, sobre nos buscar. Ele está lá dizendo em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Ele diz bem assim. Aqui. Olha só, no versículo 6 e 7. Aqui. Sobre o momento que vai acontecer isso, né? Olha só. Vou ler alguns versículos antes. De maneira que nós mesmos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, tá? Por causa da vossa paciência e fé, e em vossas peregrinações e aflições suportais. Ó, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos no reino de Deus, pelo qual também padeceis. Agora sim, 6. E se de fato é justo diante de Deus, que dê paga a tribulação aos que vos atribulam, certo? Olha que palavra poderosa. E a vós que sois atribulados, que sois perseguidos, né? Os cristãos, né? Descanso conosco. Então a vós que sois tribulados haverá o quê? Descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então, se existe um conflito, né? Se existe a perseguição, e se você falar para mim que a perseguição não é real no século XXI, é mentira, tá? Não é dito nas mídias sociais, mas se você acompanhar o Oriente Médio, cristãos são decapitados, são queimados vivos, né? O próprio ISIS, ele tem vários vídeos, se você ver pelo YouTube, sobre pessoas que são perseguidas pela sua fé, cara, pela sua fé, você entende? Por aquilo que ele crê. Olha que coisa. E isso é desde sempre, né? Desde sempre. Só que esses que são atribulados hoje, né? Que são perseguidos hoje, ele possuirá descanso. Quando? Quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar. Olha que coisa interessante. Então a gente já sabe, né? O lugar já está preparado, né? Olha que coisa interessante. Isso mesmo, Zé. O lugar está preparado quando ele voltar para nos levar. Já está preparado. Que bênção de Deus. Porque a sua volta está próxima, né? Olha que coisa interessante. O retorno de Jesus do céu é, uma vez ressuscitado, nada mais é do que a prova cabal de que ele alcançou o cumprimento pleno da sua missão. Então, a missão dele foi conquistada, foi completa, né? Que coisa interessante. Então, o que a gente vai aprender disso? Que ele fez uma promessa, que ele sabia o que ele estava fazendo e que ele vai voltar. Que o sacrifício da cruz, né, ele serviu justamente para nos aproximar de Deus mais uma vez. Aquilo que estava perdido voltou a ter mais uma vez o contato. Certo? Glória a Deus. Maravilha. Para resumir o tópico 2 aqui de uma forma simples, tá? Ele fala bem assim sobre o arrebatamento da igreja. Então, cremos que antes que haja um colapso global, né, antes que haja realmente, né, um colapso do mundo, da economia, enfim, nós cremos que haverá um momento em que a igreja será poupada, certo? Será poupada, então nós não participaríamos da tribulação. O que é a tribulação propriamente dita, de forma resumida? Será um tempo permitido por Deus em que o Espírito Santo não estará mais aqui na terra e permitirá a ação da trindade satânica. O que é a trindade satânica?
o anticristo, né? O espírito anticristo incorporado no anticristo, que será um governante aqui na Terra, de muita eloquência, né? Que pessoas para adorarem a ele, certo? A trindade satânica vai compor no caso, eu posso dizer para vocês, do próprio diabo, né, como sendo o Deus, né, aquele que será louvado, certo? E o falso profeta, que será aquele que apontará para o anticristo, dizendo que esse é aquele a quem deve ser adorado, certo? Então, antes que haja essa manifestação, acontecerá o arrebatamento da igreja. E é isso que nós queremos e nós, pela palavra de Deus, nós nos baseamos. É que antes que aconteça a manifestação do inimigo, né, do período de tribulação de 7 anos, que a gente vai descobrir que é o período, né, acontecerá o arrebatamento da igreja. E aquele que será arrebatado é aquele que tem o Espírito Santo nele. É aquele que tem a presença de Deus, que segue a sua palavra. Então você vai ver muitas pessoas que pareciam que iam ser arrebatadas, que vão ficar. Pessoas que a gente nunca imaginar que seriam arrebatadas, que vão subir. É isso que é interessante. Mas a grande verdade é que o pré-requisito para você fazer parte desse evento, que é o arrebatamento, é você ter o sangue do Cordeiro lavando as suas vestes, lavando as vestes espirituais, né? Que são imundas pelo pecado e são lavadas e transformadas em brancas, albas como a neve. Isso vem pela fé em Cristo Jesus e pela obediência à sua palavra, certo? Isso é a segurança daquele que vai ser arrebatado, tá? Nós cremos que vai haverá um momento em que aquele que vos fala agora, né, não estará mais aqui. E eu creio que você que está me assistindo também, que tem Cristo na sua vida, também não estará mais aqui, né? Porque estaremos nesse momento nos ares, né? Nas bodas do Cordeiro, tendo um contato com Cristo, aquele a quem tanto aguardamos, certo? E é isso que a gente busca, tá? É isso que a gente tanto espera. Então, posso ter meus problemas aqui na vida, posso ter meus problemas, seja no trabalho, seja talvez na faculdade, seja na rua aqui, né? A nossa economia está cavalgando meio que de trás para frente por causa do que está acontecendo, certo? Essa incerteza com relação à nossa saúde por causa do vírus, e a gente não sabe o que fazer, mas eu tenho a certeza plena de que isso tudo é um sinal de que Cristo está voltando, porque ele disse que haveria guerras, rumores de guerras, epidemias, são sinais, tá? Que ele já tinha premeditado. Então, aquele que está em Cristo, ele sabe que isso não é surpresa, são sinais que só confirmam a sua vinda, certo? E temos a certeza disso, que independente do que esteja acontecendo aqui na Terra, a certeza da minha salvação está nele. Então eu sei que, ainda que eu morra aqui, o morrer para mim é ganho, porque eu vou estar morando com aquele que tem tudo para mim, tem tudo do bom e do melhor, né? E a sua presença. Que maravilha, né? Essa certeza é o que faz a gente andar aqui na Terra com os pés firmados, seguros, né? E não vivendo de forma ansiosa quanto ao nosso futuro. Porque a gente sabe que independente daquele futuro que a gente tem aqui na Terra, o melhor tem para nós reservado. Amém? Glória a Deus. Então, haverá esse tempo de juízo e terror sobre a humanidade. Ele vai haver. Isso é premeditado, certo? A diferença é quem vai participar desse período ou não. Então, você tem esse poder de escolha hoje. Ele te deu esse poder de escolha. Você pode participar, né, da tribulação ou pode fazer parte do arrebatamento. É uma escolha que ele permite a você. Isso vem baseado em cima de aceitar a ele como único e suficiente Salvador. É converter-se dos seus maus caminhos e sem querer trazer uma perfumaria em cima do que eu estou dizendo aqui, mas é isso mesmo, é negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e seguir a ele. É negar, né, quem você é hoje e assumir a sua nova forma como nova criatura, como alguém que quer viver uma vida para Cristo, tá? Aí você tem a liberdade de viver num reino que é diferente desse reino. A sua antiga criatura faz parte desse terreno aqui, a sua nova criatura faz parte do reino dos céus. Tá? É isso que a palavra de Deus vai nos dizer, e essa é a base da nossa fé, né? A ressurreição de Cristo e a certeza da sua vinda. Amém? Volta então glorioso, Cristo ele morreu, ressuscitou, subiu, e pela sua promessa que ele volta. Então, antes que haja esse período de terror, ele aparece, né, nos ares, na primeira parte da sua vinda, e nos tira aqui da terra para nos poupar desse momento de tribulação, nesse momento de tristeza, de perseguição, que vai haver nesse período especificado, tá? Existem alguns pressupostos, né, que a gente vai estudar sobre algumas coisas que trazem ao arrebatamento. O que eu quero dizer com isso aqui? São palavras que defendem, né,
que os escritores da palavra, inspirados pelo Espírito Santo, vão trazer dizendo que é um evento que vai acontecer. E como é que vai acontecer isso? Né? O que vai ser? Olha que interessante o que vai dizer em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13 ao 17. Diz bem assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que ele quer dizer com isso? Que para você participar do arrebatamento, você não precisa dormir, não precisa morrer para depois, né? Mas aqueles que estão vivos vão fazer parte também, de uma forma diferente. Não procederá os que dormem. Como é que vai funcionar isso aqui? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. E também tem outra passagem que eu quero trazer para vocês. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, versículo de número 51 a 54. E eu vou ler de forma breve aqui, que fala bem assim: Eis aqui vos digo um mistério. Paulo revelando um mistério à igreja de Corinto. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha que coisa interessante. Não é todo mundo que vai padecer pela morte, né, pelo aquele estado intermediário, antes de ser ressuscitado. Mas todos nós teremos nosso corpo transformado. Olha só, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto é corruptível, né? Isto que é corruptível, ou seja, o nosso corpo, se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tá? Então são palavras que a gente vai ver que estão mostrando que haverá um momento que será arrebatado, que a igreja sairá aqui da terra. E de novo, aquele que faz parte da igreja, a palavra propriamente dita, né, não é o povo que vive confinado em quatro paredes, muito claramente, né? Também não é o povo que fica fora da igreja, tá? Não vai querer confundir minha palavra. Mas é o povo que segue a Cristo e obedece a sua palavra. Entenda isso. Que cresce, e você só vai obedecer a Cristo se você conhecer Ele. Se você só pode obedecer a palavra se você conhece a palavra, se você tem comunhão com ela. Entenda que você está assistindo essa aula aqui de manhã é um passo muito importante para entender o seguinte, que você está conhecendo cada vez mais o que? A palavra de Deus. Então você só pode obedecer aquilo que você conhece, certo? Então, ponto para nós que estamos aqui nessa manhã aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Estamos conhecendo um pouco mais ela. E quanto mais conhecemos ela, mais temos a propriedade de obedecê-la, né? Porque nós conhecemos ela, tá? Ok, então essas passagens mostram exatamente o encontro da igreja com Cristo, tá? Da igreja do seu povo, separado e lavado pelo seu sangue, certo? E para... aqui, tem uma coisa bem interessante que ele fala sobre essa passagem, que Paulo, quando ele fala sobre esse encontro, né, com o Senhor, ele usa um termo que é dito nos encontros entre os magnatas romanos, né, os imperadores, Césares da época, que é chamado de parúcia, como vai trazer a nossa lição. O que é parúcia, propriamente dita? Né? É quando os cidadãos eles preparavam os festejos, né, preparavam as celebrações para a chegada do seu rei, do seu César, né, daquele que comandava, né, a sua região. Então, quando ele chegava, a população aí saía ao seu encontro, tá? E para fora da cidade, certo? Então, estavam na cidade, estava chegando o César lá, o imperador, e a população saía, né, da cidade em encontro a ele, festejando e tudo mais, certo? E os recepcionava fora dos muros da cidade. Então, isso possui...
Paulo está querendo dizer, né, sobre encontrarmos com o Senhor nos ares. É esse sentido da celebração de encontrar ele fora dos muros da cidade, que é essa cidade terrena aqui, tá? E tem um termo técnico chamado apântesis, né? Que é o termo utilizado para ele sobre o encontro com o Senhor. Então é como se estivesse exemplificando, né, o encontro nos ares, nessa parúcia que a gente chama, tá? Para finalizar aqui a nossa aula, vou tomar só mais alguns minutinhos, que sobre a vida eterna de Cristo, né? Como será essa vida eterna com Cristo? É isso que a gente vai entender, tá? Que primeiro que nosso objetivo central da nossa fé, do nosso relacionamento com Cristo, nunca foi material, tá? Nunca foi conquistar bens terrenos aqui na Terra. Ele te dá saúde, ele te dá intelecto, ele te dá oportunidade. Ele quer apenas que você assuma isso. Então, as pessoas podem dizer bem assim: poxa, o mercado de trabalho está horrível, eu não consigo emprego. Emprego tem. Tem emprego para gerente, tem emprego para analista técnico, tem emprego para assistente técnico, tem emprego para eletricista, tem emprego para mecânico, tem emprego para... A área contábil, se você ver, está recheada de oportunidades para emprego. Qual é a diferença? A diferença é que as pessoas não têm qualificação para assumir essas vagas, né? Então veja que não é um problema que Deus não abre as portas de emprego. O problema às vezes somos nós que somos preguiçosos de conquistar uma qualificação para a nossa vida, né? E isso faz com que a gente realmente não consiga avançar, certo? Só que o relacionamento com Cristo não é baseado nisso. O relacionamento com Cristo ele é baseado exatamente num contínuo e saudável amor com Ele. É um relacionamento de irmão, de família, tá? E isso que é o interessante. Que a gente precisa buscar a Deus não é pela conquista material aqui na Terra. Ele vai nos abençoar porque Ele é Deus. Mas o objetivo principal é ter uma comunhão com Ele. É uma comunhão, uma comunhão espiritual com Ele, até que Ele venha. Amém? Isso é muito importante a gente entender. Então esse é o grande objetivo da nossa fé, da nossa busca pela sua presença. Não é conquistar. Então quando você vê pessoas que vendem a fé, que estão negociando a fé, entendam que isso não faz parte da vontade de Deus. Isso faz parte de um povo que achou um nicho de mercado que atende a sua necessidade e que enganam pessoas. Mas a grande verdade é que a fé busca uma comunhão com Deus. É isso que precisa entender. E se houver doença, se houver saúde, se houver tristeza, se houver dor aqui na Terra, entenda que ainda que existam essas coisas, e Cristo nos fala, neste mundo tereis aflições, mas ainda assim a nossa comunhão com Deus não pode ser afetada, né? Pela paz que excede todo o entendimento que Ele nos dá quando temos uma comunhão real com Ele, tá bom? Então isso é muito importante explicar, né? Separar isso. Só que muitas pessoas, elas às vezes se aproximam de Cristo não porque querem o céu, não sei se vocês entendem isso, mas porque não querem fazer parte do inferno. Então é basicamente isso. Tem medo de um castigo, tem medo de passar por um momento que seja desconfortável para elas e acabam se aproximando. Mas a grande verdade é que a gente tem que buscar a Deus, né? Estar com Deus não por medo do castigo, mas por amor a Ele, certo? E entender a gratidão, né, por aquilo que Ele nos livra, né? Então, muitas pessoas, elas não pensam no céu. Elas pensam, são como aquela semente que é lançada na terra e na hora que ela foi dar fruto, os espinhos que tinham naquela terra sufocam ela. E os espinhos na terra, nada mais, nada menos são do que as coisas dessa vida, né? Então, na hora que ela foi dar fruto, ela é sufocada pelas coisas dessa vida. E são coisas que nos afastam, que nos tiram a Deus como prioridade, né? Então, é exatamente isso. Tá? As pessoas, elas não pensam no céu, elas não conseguem ter essa certeza. Você só vai ter a certeza daquilo que lhe foi prometido se você tiver comunhão com aquele quem o prometeu. Então, se você tiver comunhão com Cristo, que te prometeu a salvação, já foi salvo pelo sacrifício, claro, mas te prometeu a morada no céu, te prometeu o reino, né? Você viver no reino, não só aqui na terra, mas também o reino de Deus aqui na terra, mas também o reino de Deus com Ele lá no céu. Quanto mais você tiver comunhão com Ele, mais você vai ter a certeza da sua vontade, mais você vai ter a certeza da sua palavra. É por isso que a gente vai ver em Romanos, por exemplo, no capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, a nossa mente. Aquilo que você pensa, aquilo que você acha que é certo, você vai deixar de lado, você vai jogar fora, porque é aquilo que você pensa que é certo. E você vai olhar para a palavra de Deus, e você vai ver o que Deus acha que é certo, o que Cristo entende como certo. É a renovação da sua mente. Está entendendo? Pega a sua bagagem, joga de lado, abre a janela da sua mente e deixa que Ele trabalhe. Aí você vai começar a entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai entender o projeto dele para isso tudo aqui, tá? E
Aí, o que é interessante aqui nessa lição, para a gente poder concluir aqui, é que a gente não é salvo para desaparecer na eternidade. Não sei se você sabia disso aí. A gente não é salvo para desaparecer de repente, né? Ah, tudo mais, sumir, nunca mais. E também não vamos viver de forma inconsciente. Então, nós não seremos inconscientes, não teremos nossas faculdades, né, mentais apagadas. Não. Então, não sei se você sabia disso aí, mas a gente vai ter a plena consciência, memória, sentimentos, identidade. Vamos ter a consciência disso lá quando estivermos morando com Ele. Certo? É bem certo que a gente não terá o sentimento de dor, né, o sentimento de tristeza, isso será apagado. Mas teremos a memória com Ele, como vai dizer nossa lição aqui. Certo? Isso é muito mostrado em Mateus 25, 36 ao 40, quando ele pega e fala, né? Mas como nós poderíamos ser salvos se, né, fizemos isso? Não, mas olha só, aos pequeninos, aqueles poucos que vocês fizeram. Vamos ler aqui essa passagem para vocês entenderem de que forma essa memória vai ser trazida. Mateus 25, no capítulo 25, versículo de número 36 ao 40. Diz bem assim. Aqui. Estava nu, vestistes-me, e destes-me, aqui, tal, e adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Né? Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando sede, ou com sede te demos de beber? Quando que fizemos essas coisas, né? 38. E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando que a gente fez essas boas obras, né? Aí ele vai responder, e respondendo o rei, ele dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes, a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Vai trazer a memória sobre as obras que nós construímos aqui na terra. Né? Não somente para mostrar a operação do Espírito Santo em nós, mas também mostrar a gratidão, né? A gratidão que nós teremos sobre a sua salvação. Então, eu vou lembrar de muitas coisas aqui de vocês, irmãos, aqui na Terra. Vou lembrar, é o que está dizendo nossa lição aqui. Não seremos inconscientes, né? Será apagar a dor e a tristeza, né? Isso sim, mas as coisas que aconteceram aqui na Terra, a salvação, né? Isso, propriamente dito, isso vai haver. Então, eu quero encontrar no céu os irmãos aí também, né? Com certeza, tá? Então, para a gente entender o regresso disso aqui, e para finalizar nossa lição, é justamente isso. Que o que aconteceu, né, é a restauração daquilo que foi perdido. É o regresso do estado de plenitude. Então, o Éden, né, dentro do Éden, dentro do paraíso estabelecido por Deus, onde entrou o pecado, houve a separação, né, de Adão e Eva da comunhão com Deus, e trouxe toda a cultura do pecado, né, por consequência. Isso tudo é restaurado pelo sacrifício da cruz. Tá? Ele começa a restaurar as promessas da nossa vida. Né? Se prometeu aquilo, ele vai cumprir, tá? No seu pleno conhecimento. Um exemplo bem interessante sobre isso é Moisés, quando ele pede para que veja a sua face, mostre-me a sua glória, né? Quero ver a sua face e tudo mais. E naquele momento Moisés ele não vê na sua plenitude, certo? Porque ele passando, e fica na brecha, ele passando, tudo bem, tem o seu rosto transformado e tal. Mas você consegue ver, por exemplo, a promessa dele sendo cumprida quando Cristo lá ele é transfigurado, certo? Tá lá, tem seu corpo resplandecente, e de repente o que aparece ali? Moisés e Elias, né? E, se eu não me falho a memória, são esses dois. Então, cumprindo a promessa de que Moisés estava vendo o quê? A face de Deus por meio de Cristo. Uma promessa que se cumpriu a longo prazo, né? E então é exatamente isso. A consequência direta do sacrifício de Cristo é exatamente esse, que o pecado não terá mais atuação em nós. Então o pecado não terá mais a influência em nós, né? Não seremos mais tentados, certo? E viveremos em comunhão com Ele. Amém? A gente vai encerrar nossa lição por aqui hoje, tá? Tentei não tomar tanto tempo, mas eu acho que eu consegui tomar o tempo que eu precisava tomar de novo, né? Mas tá bom, vocês que acompanharam hoje, Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero dizer que o céu está próximo, o arrebatamento está às portas. A qualquer momento poderá haver a manifestação do anticristo, tá? E os sinais estão claros, a forma como as nações se organizam está clara, a necessidade de uma nova ordem mundial é clara, tá? E antes que isso aconteça, a igreja sairá daqui. Então, nesse momento, não é um momento para nós julgarmos a atitude de cada um, não. Porque o momento de julgamento ele vai vir depois. Agora é o tempo de arrependimento, de remissão. É você se inclinar para Deus e dizer: não, Pai,
perdoa-me os meus pecados, né? Perdoa-me as minhas transgressões, quero me juntar contigo, quero ser ligado contigo. Por quê? Porque para que você faça parte do céu, para que você faça parte do reino, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Foi um prazer trazer a lição nessa manhã. Não tem um horário estabelecido ainda. Aviso aqui na página, no Facebook, sobre a lição dos adultos, tá? O irmão me pediu para me trazer a lição dos adultos e vou me aprofundar nela aqui e vou trazer mais tarde, tá bom? Fiquem ligados aí. Deus abençoe vocês, uma ótima manhã, um ótimo domingo, e aqueles que vão acompanhar a lição mais tarde, Deus os abençoe, tá bom? Um forte abraço, a paz do Senhor para vocês, e que Deus possa nos abençoar nessa semana, tá? Vou fazer uma oração rápida aqui, e que Deus possa cuidar de nós nesse dia, tá bom? Querido Deus e querido Pai, obrigado por essa lição, na certeza da sua salvação, Pai, na certeza do seu arrebatamento, queremos morar contigo, Pai. Buscamos e pedimos a sua orientação, o Espírito Santo possa nos mostrar o melhor caminho, a melhor decisão, e que nós não venhamos nos desanimar, Pai, mas possamos estar sempre dentro da sua presença. Ajuda, Pai amado, nossos empregos, ajuda, Senhor, a nossa família, ajuda essa nação, mexe na economia, Pai, e toca, Pai amado, em favor do teu povo, Senhor. E quando o Senhor vier, Pai amado, possa encontrar um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Tchau, tchau.